Muito bem, pessoal. O professor Arcângelo aqui explica isso direito. Segunda semana do nosso curso de língua portuguesa, gramática, estamos estudando fonética, as regras de acentuação, né? Na fonética, nós já estudamos algumas coisas, vamos repassar a memorização daqui a pouquinho para vocês, certo? E aí, pessoal, estudando? A gente dividiu aí mais ou menos a matéria e postando para vocês, pelo menos no início do nosso curso, em um ritmo que a gente imagina que vocês sejam capazes de estudar pelo menos aí umas 3 aulas em torno de 40 minutos cada uma. Obviamente, as questões, ou melhor dizendo, os vídeos postados aqui não têm 40 minutos, mas se você realizar as memorizações, fazer as anotações na sua apostila, fazer os exercícios, né, pausar quando for necessário, reassistir o vídeo, atinge essa carga horária com certeza, não é? Então, orientando sempre, você deve ter a sua apostila aí em mão. Se você não tiver, providencie a impressão dela ou entre em contato conosco. É um preço justíssimo. Nós podemos fornecer a apostila para vocês. Combinado? Ótimo, então. Prontos? A parte de fonética está lá a partir da página 190, mais ou menos. E a primeira coisa que nós vimos, vou repassar as memorizações, hein? Das aulas anteriores. Prontos aí? Pausa o vídeo, acha lá na apostila para não ficar perdido aí, certo? Tudo bem, hein? Vamos lá. A primeira coisa é que A é sempre vogal. Lembram disso? O que que é A? A é sempre vogal. Você já deve ter anotado isso nas aulas anteriores, não é? Senão vai lá, né, página 190, vai estar escrito isso, A é sempre vogal. Você já deve ter escrito também lá na sua uh, aula correspondente sobre hiatos, ditongos e tritongos, as memorizações que eu vou repassar aqui com vocês, certo? Vamos lá. Hiato, vezão. Vezão é quando eu tenho duas vogais verdadeiras, não é? E que estão separadas, ou seja, em sílabas distintas. Lembrem-se que só há uma vogal verdadeira em cada sílaba, não mais do que uma. Se houver mais do que uma vogal, significa que uma delas é a semivogal. Hiato, então, vogal, vogal, ou seja, vezão, vezão. Ditongo é quando duas vogais, sendo uma vogal e a outra semivogal, se encontram na mesma sílaba. Ditongo pode ser crescente, é quando primeiro vem a semivogal, depois a vogal, certo? É o caso de reló, gio. Esse i-o é uma semivogal o i e o o a vogal. Então, ditongo crescente, que é o caso desse exemplo, é vezinho, semivogal, vezão. Então, ditongo crescente, vezinho, vezão. Ditongo decrescente é vezão, vezinho, ou seja, primeiro a vogal, depois a semivogal. É o que ocorre em pai, mãe, né? E muitos outros exemplos. Tritongo, vezinho, vezão, vezinho, ou seja, uma vogal no meio e duas semivogais. Estão na mesma sílaba. É muito comum acontecer em palavras que têm a sílaba guai e guei, como enxaguei, Paraguai, Uruguai, ok? Dentre outras aí também. Ok, visto isso, começamos a ver as regras de acentuação. Começamos pela primeira regra, que era paroxítonas. Peguem lá na apostila. Paroxítonas acentuam-se todas as palavras paroxítonas terminadas em i, is. Tem aqui, pessoal, vou até pôr aqui na tela para vocês, ó. Porque nessa primeira fase, realmente é mais difícil você, né, se lembrar sem, sem ler. Então eu recomendo que você leia assim, tá? Não tem problema nenhum. Então, e acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em i, is, uns, os, tá aqui, ó. I, is, uns, os, L, N, R, X, ans, ãos, PS, ON, S, O, M. Então, acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em I, is, us, L, N, R, X, ans, ãos, PS, ON, S, O, M. É bom que você repita pelo menos 3 vezes.
E, se possível, todos os dias pegue e repita essas memorizações. E, de certa forma, você vai estar estudando fazendo isso, tá bom? Segunda regra, a regra que nós vimos, né? Já a regra das oxítonas. Ok? Qual a memorização da regra das oxítonas? Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, N, está aí na tela, seguidas ou não de S. Então, oxítonas, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, N, seguidas ou não de S. 3 vezes. Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, N, seguidas ou não de S. Agora, adivinhem, a terceira regrinha. Na terceira regra, nós vamos ver as palavras proparoxítonas, ou seja, a regra que diz respeito às palavras proparoxítonas. Pessoal, acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, tá? Então, quando eu falar proparoxítonas, vocês vão falar acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Proparoxítonas, acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Fácil, né? Muito bem. Isso atende, como todas as outras regras, àquilo que eu disse na primeira aula de acentuação. O objetivo, né, de quem criou a regra, ou daqueles que criaram a regra, né, os linguistas, era de que se acentuasse o menos possível. Bom, proparoxítona é talvez as palavras que menos existem, né? Na verdade, são as palavras que menos existem na língua portuguesa. Então, a regra, vamos acentuar todas. São poucas mesmo, né? Mesmo. Olha aí o exemplo. Médico, a sílaba forte é mé, né? Então, acento agudo, lembrem-se, acento agudo, acento circunflexo. Que a propósito, né? Originalmente falando, circunflexo seria uma curvinha e não um chapéu, né? Circum é uma curva, né? Médico, acento agudo no mé, porque é uma proparoxítona. Lâmpada, acento agudo no lã, porque é uma proparoxítona. E sânscrito, acento agudo no... Aqui é agudo. Acento circunflexo, igual lâmpada, porque é uma proparoxítona. Agora, o que vamos fazer? A mesma coisa que fizemos nas aulas anteriores. Nosso curso ele é composto de a teoria, a memorização e o treinamento. O treinamento é que dá essa segurança para a gente acentuar corretamente. A gente vai diluindo as informações ao longo aqui das nossas aulas de acentuação. Por que é importante a acentuação, principalmente em concursos de prefeitura? E você não basta saber apenas acentuar corretamente e saber se a palavra tem ou não acento. É necessário que você saiba qual regra se aplica àquelas palavras dadas. Porque é bem comum encontrar perguntas, questões, né, de prova que vão indagar quais palavras são acentuadas pela mesma regra. Portanto, há que se conhecer as regras, tá bom? Muito bem. Treinamento aí. É acentuar e justificar, combinado? Muito bem, vocês vão pausar o vídeo e vocês vão acentuar ou não e justificar por que é que acentuaram. Vou dar um exemplo aqui. Lâmpada é proparoxítono, acento circunflexo no lã, porque é proparoxítono. Só escrever proparoxítono já está justificado. Pausem agora o vídeo, façam um exercício aí no material de vocês. Lembrando, se você não tiver material impresso, imprima ou entre em contato conosco na plataforma. Tem uma maneira aí de você conseguir a apostila impressa por um preço aí justo. Você deve fazer parte também de um grupo de WhatsApp. Você pode pedir e fazer contato conosco através desse grupo e a gente envia para vocês passando os custos, tá ok? Muito bem, pausaram? Vamos fazer então os exercícios. Módico, né? Módico. É acento agudo no O porque é uma proparoxítona. Médico, proparoxítona. Então, acento agudo no mé. Por que ela é acentuada? Porque são acentuadas todas as palavras proparoxítonas. Singular, não é singular, é singular. A palavra é oxítona, não é acentuada porque não se acentuam as palavras oxítonas terminadas em R.
só acentuam as palavras paroxítonas terminadas em R. Régua, acento agudo no Ré. Por quê? Pessoal, é por uma regra que é a quarta regrinha que nós nem sequer passamos para vocês ainda, tá bom? Então, vamos deixar no suspense aqui. Tchan, 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 tá? Não percam aí a próxima aula, hein? Cadeira, ó, cadeira. A sílaba forte é o dei, é uma paroxítona. Paroxítona terminada em A, então não é acentuado. Eu sempre coloco um N quando não é, né? Porque é uma palavra paroxítona terminada em A, então não é acentuado. Espoleta, mesmo caso, ó, espolê, a sílaba forte é o lê, paroxítona, e terminada em A, então não é acentuado. Última, aí sim, hein? Proparoxítona. Lembra que proparoxítona? A sílaba forte é a antepenúltima. Então, acentuado porque é uma proparoxítona. Pródigo. Pródigo, acento agudo no pró, a antepenúltima sílaba, porque é uma proparoxítona. Vamos para mais uma sequência aí de palavras? Vamos. Vamos. Tímido. Já está até acentuado, né? Tímido é acentuado porque é uma proparoxítona. Gibi, ó, gibi. Esta é uma oxítona, a sílaba tônica é o I. São acentuadas as oxítonas, pessoal, terminada em A, E, O e em. Em I, só as paroxítonas que são acentuadas. Nobel. As pessoas hoje em dia andam falando Nobel, né? Hoje em dia não, já faz tempo, mas a pronúncia correta é Nobel. Então ela é uma oxítona. Aqui não é acentuado, Nobel também não é acentuado, porque ela é uma oxítona terminada em L. Só as paroxítonas terminadas em L que são acentuadas. Aqui, pessoal, há duas maneiras de se pronunciar, assim como reptil e reptil, xerox e xerox. Aqui você pode falar acróbata, que vai ser uma paroxítona, ou acrobata, uma paroxítona terminada em A, que não seria acentuado, tá bom? Refém, refém. É uma oxítona terminada em em. Aqui é acentuado, né? Oxítona terminada em é acentuado. Retrós. Retrós é uma oxítona terminada em O seguido de S, é acentuado. Sacola é paroxítona, mas paroxítona terminada em A. E só são acentuadas as paroxítonas terminadas em IIs, né? Uns, LNRX, ANS, ANS, PS, NS, AM. Não em A. Em A, só as oxítonas que são acentuadas. Então, aqui não é acentuado. Tonel também não é acentuado, porque é uma oxítona terminada em L. E só paroxítona terminada em L é acentuado. Tudo isso é interessante aí que você justificasse, tá ok? Cartel é o mesmo detalhe, ó, não é acentuado, porque é uma oxítona terminada em L. Coronel é a mesma coisa, não é acentuado, porque é uma oxítona terminada em L. Árvore, agora sim, é uma proparoxítona, portanto, é acentuada. Ginástica, ó, nástica é uma proparoxítona, então ganha um acento agudo aí no na. Fanática, acento agudo no na, porque é uma proparoxítona. Professor, está muito rápido para mim. Pessoal, coloca aí num mais lento o ritmo, ou vai pausando o vídeo para você anotar, né? Abóbora é uma proparoxítona, portanto, acento agudo, né, no bóbora. Continuando, hein? Não acabou, não. Brócolis, olha a sílaba forte, ó, bró. É uma proparoxítona, né? Bígamo, acento agudo no bi, porque é uma proparoxítona. Bússola é uma proparoxítona, acento agudo no bu. Círculo é uma proparoxítona. Círculo. São acentuadas todas as palavras proparoxítonas. Cítara
é também uma proparoxítona, então, portanto, vai ser acentuada, né? Dízimo, também proparoxítona, acento nela. Dinâmico, um acento circunflexo no nan, porque é uma proparoxítona. Científico, mais uma sequência aí, tá? Científico, olha, a antepenúltima, o co aqui é a última, o ti a penúltima e o fi a penúltima e o ti a antepenúltima. Então é uma proparoxítona, tem que ser acentuada. Pacífico, proparoxítona, tem que ser acentuada. Bordel é uma oxítona terminada em L, não é acentuada. Anel, mesma coisa, oxítona, a sílaba forte é a última, terminada em L. Cordel, mesma coisa, não é acentuado. E hóspede, acento agudo no os, porque é uma proparoxítona. Certo, pessoal? Uma última sequência aí de 7 palavrinhas. Gótico já tem até o acento, porque é uma proparoxítona. Número, acento agudo no nu, a antepenúltima sílaba é acentuada porque é uma proparoxítona. Olimpíada, olimpíada é proparoxítona. Então, acento agudo no pi. Cordão, cordão é uma oxítona terminada em ão, não é acentuado. Só as paroxítonas terminadas em ão que são acentuadas. Melão, mesma coisa, não é acentuado porque é uma oxítona terminada em ão. Paladar não é acentuado também, mas pela mesma regra da paroxítona lá, porque é uma paroxítona terminada em R, não é acentuado. Paraty não é acentuado porque é uma oxítona terminada em I, e só são acentuadas as paroxítonas terminadas em I. Bem, pessoal, dado o tempo aí para vocês fazerem o exercício, anotarem, justificar, voltar à aula, dá aí um bom, né, uma duração boa de aula para esta nossa segunda aula de fonética, tratando aí da terceira regrinha, certo? Muito bem. Pessoal, na próxima aula, antes de vermos a quarta regra, nós vamos fazer um treinamento. Vamos treinar de novo. Isso daqui, ó, identificar as palavras em que ocorram ditongos crescentes, certo? Por quê? Isso vai nos preparar para a próxima aula, de fonética, em que nós tratamos da quarta regrinha de acentuação. Tá certo, então? Ótimo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês. Bons estudos. Estamos na nossa segunda semana de estudos, certo?